1 Reis, capítulo 18, do versículo 36 ao 39, nós lemos assim. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Porque vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Hoje eu quero falar sobre persuadindo o mundo. Persuadindo o mundo. Trazer convicção ao mundo. A palavra convicção, ela é definida no dicionário como uma crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões, e como resultado da influência ou persuasão de outrem. Então, como que nós podemos ser aqueles agentes que vamos persuadir o mundo, que vamos trazer convicção ao mundo? Essa é uma tarefa que nos cabe. Essa é uma tarefa que cabe ao povo de Deus. E essa tarefa de trazer convicção ao mundo requer que nós forneçamos provas, evidências, razões. E eu uso a palavra razão bem apropriadamente. Queremos fazer com que as pessoas pensem, raciocinem, contemplem, meditem, e não apenas acreditar porque você falou. Muitas vezes eu falo isso. Eu digo que só porque eu falei não quer dizer que está falado. Só porque eu falei não quer dizer que é verdade. É importante que eu traga convicção, que eu traga persuasão aos ouvintes. E eu só posso fazer isso através da palavra de Deus e através do Espírito Santo. É do Espírito Santo essa obra tão importante. João 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Isso é Jesus falando. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. A obra de Deus, na sua esmagadora maioria, se não 100%, ela sempre requer a instrumentabilidade do ser humano. É verdade que o Espírito Santo traz convicção. Nós lemos aqui Jesus falando que Consolador, se referindo ao Espírito Santo, ele vai convencer o mundo, trazer convicção, vai persuadir o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas, diga uma coisa, como é que Deus faz isso? Como é que aconteceu com você? Você estava andando na rua e, de repente, deu um clarão, um raio atingiu e você... Não, alguém estava envolvido. Talvez alguém lhe deu uma Bíblia, talvez alguém lhe deu um panfleto, talvez alguém falou para você, talvez alguém convidou você. Sempre há um alguém que Deus vai usar para, juntamente com o Espírito Santo, trazer convencimento, trazer persuasão a aquela pessoa. Deus nos usa para fazer a sua obra. A Bíblia nos compara com sal e com luz. Nós devemos, então, iluminar e salgar este mundo. Foi isso que ocorreu aqui nesse episódio que nós lemos em 1 Reis, capítulo 18. Aqui nós temos Elias, e Elias decidiu fazer um campeonato para decidir quem era Deus de verdade. Se era o Deus falso, o Deus, o rei aqui na ocasião, o rei Acabe e a perversa rainha Jezebel, que tinham promovido o paganismo, tinham trazido religiões estranhas, deuses estranhos de idolatria, e haviam perseguido os profetas de Deus,
e tinham matados, e muitos estavam fugidos, escondidos. Mas ele queria trazer um campeonato para mostrar, para convencer, para persuadir o mundo, as pessoas, de quem era o verdadeiro Deus. E esse campeonato, ele veio fornecer provas e dar razões para que a pessoa pudesse, então, decidir quem de fato era o Senhor Deus. A audiência que ele tinha, ela era composta de judeus, entre aspas. Muitos desses judeus, ou todos esses judeus, provavelmente ali, estavam ou afastados de Deus, ou não conheciam Deus. Ou afastados de Deus, ou não conheciam Deus. Lembrando que no Velho Testamento não bastava ser judeu para ser salvo, tinha muito judeu perdido. Não era só o fato que você nasceu numa família judia, você cumpriu todos os requerimentos da lei, e você ia para o templo, fazia o sacrifício, e não comia isso, e não fazia aquilo, aquela coisa toda. E isso não salvava ninguém. Não. No Velho Testamento, como no Novo Testamento, só é salvo pela fé, crendo no que Deus viria a fazer. Nós cremos no que Deus já fez. No Velho Testamento, eles criam naquilo que Deus iria fazer. Mas ninguém nunca foi salvo simplesmente porque nasceu numa família judia. E essas pessoas aqui eram judias, mas não necessariamente salvas. Talvez muitos eram judios e salvos, mas não necessariamente que estavam caminhando com Deus, estavam afastados de Deus, como muita gente salva hoje, caminha afastado de Deus. Mas essa audiência, esse público de judeus, estava ali para ser desafiado. Nós sabemos disso pelo simples fato que houve a necessidade de haver o campeonato. Se todo mundo ali estivesse convencido que Deus Jeová era o Senhor Deus, para que ir? Eles foram porque eles queriam saber, eles queriam provas, eles queriam evidências. E Elias forneceu essas evidências. Gálatas capítulo 1, versículo 10, diz, isso é Paulo falando para a igreja na Galácia, por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Aqui os Gálatas estavam meio que recalcitrantes com a palavra que Paulo havia pregado. Paulo não estava mais na Galácia, por isso que ele estava escrevendo uma carta para a Galácia, mas eles estavam meio que voltando atrás, estavam meio que se afastando daquilo que Paulo havia pregado quando Paulo lá esteve. Então Paulo aqui ele vem falando, eu agora estou persuadindo a homens ou a Deus? Eu não vou mudar a palavra de Deus para encaixar no que vocês querem ouvir. Eu não estou persuadindo Deus, eu estou persuadindo a homens, a vocês. Eu quero ser uma influência para vocês. E para isso, Paulo fala, eu não agrado a homens, eu agrado a Deus. E se eu estou buscando agradar a homens, então não seria servo de Cristo. Muito triste hoje ver igrejas e pastores que estão agradando a homens. Estão dizendo ou não dizendo as coisas que os homens querem ouvir. Eu estou aqui nesse púlpito, aqui nessa igreja, há 17 anos a fazer agora esse ano. Desde o início. Uma coisa eu tenho certeza, nunca jamais eu prego ou vou pregar alguma coisa para agradar aos homens. Eu não quero desagradar ninguém, mas primeiramente eu não quero desagradar a Deus. É assim que tem que ser. E muitas vezes é preciso ser um tanto desagradável. Se a gente vai persuadir, se a gente vai convencer as pessoas e o mundo. O povo de Deus e o mundo precisam ser persuadidos. Não é só o mundo. Como aquela multidão de judeus, muitos judeus não eram sequer salvos, outros talvez, provavelmente eram salvos, mas estavam todos afastados, esfriados, longe de Deus. Então aqui Elias desafiou os profetas de Baal a um campeonato. Ele falou, junte-se aí, vamos construir 2 altares, vão ter 2 sacrifícios, vamos colocar madeira, coloca o animal, agora quem vai acender o fogo vai ser o meu Deus ou o seu Deus. Então, eram muitos que haviam ali. A Bíblia fala que eram centenas que estavam ali.
orando, clamando, fazendo seus rituais, e nada de fogo cair do céu. E Elias começou até a caçoar deles. Falou, cadê o seu Deus? Ele foi tirar umas férias, foi passear, está dormindo? Cadê o seu Deus? E nada. Eles começaram a se cortar e se imolar, e nada. Ele falou, agora chega, o seu Deus não faz nada. Agora eu vou. Agora tem o seguinte, tragam água. Despeje água. Cavem um rego ao redor. Encha isso de água também. Que o meu Deus não precisa de ajuda. Aí ele fez a oração que nós lemos aqui no nosso texto, 1 Reis 18, 36 a 39. Como nós lemos, Deus mandou fogo do céu, que consumiu a água, a pedra, a madeira, o sacrifício, até fala que o pó, ou seja, a terra. A imagem que dá é que ficou só uma cratera na terra. Não tinha mais o rego, não tinha mais a água, não tinha mais a pedra, não tinha mais o pó, não tinha mais nada. Eu nunca ouvi falar de pedra ser consumida pelo fogo. Pois esse fogo que Deus mandou do céu consumiu até a pedra. Ele estava fornecendo provas. Ele estava convencendo, e funcionou, porque nós lemos no versículo 39, o que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus. Eles foram persuadidos, eles foram convencidos. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos convencer e persuadir o mundo e a crentes que talvez estejam titubeando, estejam fraquejando, estão afastados, desviados, salvos, mas não estão caminhando nos caminhos do Senhor. E, claro, o mundo perdido, onde todos nós um dia estávamos. Você um dia não era salvo. Um dia alguém persuadiu. Na realidade, o Espírito Santo persuadiu, mas o Espírito Santo trabalha por dentro, mas sempre tem que ter alguém por fora. Talvez foi o pastor pregando uma mensagem, talvez foi alguém que te deu um panfleto, alguém testemunhou para você, alguém lhe deu uma Bíblia. Não interessa como, mas alguém cooperou com o Espírito Santo e você foi persuadido, você foi convencido. Veio convicção da sua condição como pecador perdido, que só o que Cristo fez na cruz, morrendo, ressuscitando o terceiro dia, derramando o seu sangue para pagar a nossa conta. E quando nós cremos e confiamos nisso, nós somos salvos. Nós somos convencidos e persuadidos pelo Espírito Santo. Por isso que é tão importante a gente nunca dizer não para o Espírito Santo. A gente não pode ser salvo quando a gente quer. Nós somos salvos quando Deus nos traz convicção. Quando Deus, o Espírito Santo, nos traz persuasão, mas para isso precisa da instrumentabilidade do ser humano. Então, eu quero ver algumas coisas que vão convencer o mundo, algumas coisas que nós podemos fazer para trazer convicção ao mundo e convicção aos nossos irmãos em Cristo que talvez estejam afastados dos caminhos do Senhor. Olha comigo para Hebreus capítulo 11 e o versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. A coisa mais importante, mais poderosa que nós podemos usar para trazer convicção, para persuadir o mundo, é exercitar nossa fé. Quando nós exercitamos nossa fé ela é vista pelas nossas obras que são geradas pela fé em nossas vidas. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta por si mesma. Então, as obras nada mais é do que uma reflexão da nossa fé. Nossas obras é a nossa fé que ganhou vida, ganhou forma, sendo manifestada. Exercitar a fé inclui obediência à palavra de Deus. Quando o mundo vê o crente desobedecendo a palavra de Deus, isso é o oposto de convicção. Isso é jogar um balde de água fria espiritualmente em alguém. Quando vê um crente, um seguidor de Cristo, fazendo coisas contrárias àquele que ele diz seguir. Nossa fé pode ser vista em nossas decisões, como nós agimos e como o mundo age. Nas decisões difíceis, eu falei sobre isso na outra igreja de manhã.
Toda decisão é importante. Que apesar de pequena, toda decisão leva a outra decisão. Toda decisão vai ter uma repercussão, vai ter uma reação. E uma pequena reação hoje pode causar uma grande repercussão mais adiante. Mas o mundo vê nossa fé através das decisões que nós tomamos. Muitas decisões que não são entendidas pelo mundo. Nós decidimos coisas que o mundo não entende. Por que você fez isso? Por que você agiu assim? Mas o mundo vê a nossa fé quando nós agimos de forma correta. Isso inclui como nós vivemos, nos nossos relacionamentos, como criamos nossos filhos, do jeito que falamos, como nos portamos, como trabalhamos, nossa honestidade, nossa integridade, a nossa ética. Me causa nojo, repulsão quando vejo alguém encher a boca, que é crente, que Deus para cá, Deus para lá, e tem uma ética de trabalho péssima, é desonesto, não tem integridade. Eu costumo assim, vou contratar alguém para fazer alguma coisa, dá vontade de perguntar, é crente? Sou, então procurar outro. É impressionante. E eu escondo, se a pessoa não me conhece, o fato que eu sou pastor, porque aí, pronto. Aí a coisa complica. Eu costumo não divulgar. Cara, quem me conhece, conhece. Eu não escondo, mas eu não divulgo. E aí parece que fica mais pesado a coisa. A pessoa fica mais santo, sabe? Cara, a segunda palavra é um amém, aleluia. Eu falo, meu querido, por favor, eu contratei você, não foi para louvar a Deus, não. Faça o trabalho direitinho. Eu sei quantas vezes eu já contratei alguém supostamente crente, eu não os contratei porque eram, mas fiquei sabendo depois que eram. Fizeram um serviço mal feito, mentiram, roubaram. Não é à toa que o mundo muitas vezes fala, todo crente é hipócrita, mentiroso, fofoqueiro. Eles estão mentindo? Muitas vezes não estão mentindo. Isso não convence o mundo, pelo contrário, isso afasta o mundo, afasta as pessoas de Deus. Se o povo de Deus não é visto como um povo certo, um povo santo, um povo íntegro, um povo reto, então como nós estamos trazendo convicção para o mundo? O mundo fala, eu sou mais honesto do que ele, do que esse crente aí. Então para que eu vou? Para que eu vou querer o que ele tem? Para que eu vou querer o Deus dele, a igreja dele, a Bíblia dele? Ele é mentiroso, desonesto, enrolão. Por que eu vou querer isso? Gente, isso é o oposto do que nós devemos estar fazendo. Eu lembro quando conheci o pastor Júlio, que levou a minha irmã Simone a Cristo, mais de 30 anos atrás. Uma coisa que nos chamou a atenção, que adoçou, que nos atraiu, foi a criação, a educação, a disciplina que eles tinham com suas filhas, a Camila e a Carol. Hoje estão casadas já, estão grandes, mas quando as conhecemos, elas tinham, não lembro direito, 9, 10, 11 anos. E aquilo nos impressionou, sabe por quê? Porque era totalmente diferente. Era diferente, você via uma diferença. Eu não era crente. Eu não conhecia a Bíblia, mas quando eu vi aquilo, eu falei, isso é diferente, e é um diferente bom. É um diferente bom. E a gente viu, experimentamos aquilo, nos ajudou. Aquilo nos ajudou a nos persuadir. Para quem não sabe, antes de ser salvo, eu me declarava ateu, não queria saber de Bíblia, de igreja, de Deus, de nada. Mas aquilo foi, aos poucos, me persuadindo. Eu nunca ia ser salvo pelo bom exemplo de ninguém, claro que não. Mas o nosso bom exemplo, ele pode brilhar e mostrar o caminho, aguçar, adoçar, convencer e persuadir o mundo quando exercitamos a nossa fé. Isso chama a atenção do mundo porque é diferente. O inverso, como eu disse, também é verdade. Falando ainda aos Gálatas, em Gálatas 5,15, o apóstolo Paulo fala, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Quando o mundo vê o povo de Deus se devorando, brigando, que exemplo é esse? É o oposto. Então o mundo precisa da nossa fé exercitada para ser persuadido. O versículo 39
O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus. Aqui, nós podemos ver que outra forma de a gente persuadir o mundo é quando nós damos testemunho e damos glória a Deus. Todo o povo, o que vendo todo o povo viu, inclui os perdidos e os mundanos na multidão. A multidão estava ali, tinha gente mundana, tinha gente perdida, tinha gente salva, mas a multidão estava ali. Mas todo mundo foi convencido. Quando o povo judeu voltou do exílio, do cativeiro, fizeram a mesma coisa. O Salmo 126, versículo 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, veja bem, aqui eles cantavam e glorificavam a Deus. Mas aqui está falando, então se dizia entre os gentios. Aqui os gentios eram aqueles que viam eles, que haviam retornado, que estavam com gozo, que estavam com cântico. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. O mundo via eles voltando, testemunhando e dando glória a Deus, dando crédito a Deus, e o mundo, os gentios diziam, Deus fez grandes coisas com estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Agora o que eles estão dizendo. Então eles vinham aqui, então a nossa boca se encheu de riso, nossa língua de cântico. Éramos judeus. As pessoas do mundo. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. Agora os judeus de novo, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Quando nós nos alegramos e glorificar a Deus, nada mais é do que se alegrar para o que Ele fez por nós. E o motivo porque muitos crentes não dão glória a Deus é porque eles não reconhecem que aquilo vem de Deus. Eu já ouvi da boca de pessoas que não estão mais sentados aqui entre nós, mas que um dia agraciavam a nossa igreja, dizer, tudo que eu tenho, eu consegui com o meu trabalho, o meu esforço e o meu talento. Diz uma coisa, como é que alguém vai glorificar Deus? Como que alguém vai se alegrar com o que Deus fez por ele, se ele acha que ele fez tudo por si mesmo? Glorificar a Deus, louvar a Deus, não se faz apenas através de música. Existe esse conceito errado que louvar a Deus, glorificar a Deus, tem que ter música no meio. Pode ter, mas não necessariamente. Aqui nós lemos, então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cântico. Não estou dizendo que não pode ter música, pode. Mas também o riso. Nossa boca se encheu de riso. Quando você ri, quando você está alegre pelo que Deus fez por você, e se você parar para pensar, se você pegar um papel e um lápis e escrever tudo que Deus fez por você, você também pode se alegrar. Ah, mas eu não tenho tempo. Pois é, por isso que é tão importante a gente ter um tempo de devoção pessoal com Deus. Uma das coisas que nós devemos fazer é justamente isso, é relembrar o que Deus fez por nós. E se você está na triste situação de falar, pastor, eu não sei, não lembro de nada que Deus fez por mim. Então o seu lembrador está quebrado. Alguma coisa está errada. Quando nós nos lembramos e nós damos crédito a Deus, nós louvamos, ó Deus, você fez isso. E não eu fiz isso. É muito difícil dar crédito a Deus quando nós fizemos tudo do nosso jeito. Deus fala, vá por aqui, eu vou por aqui. Faça assim, eu faço assado. Como é que você vai sequer reconhecer que foi Deus se você fez tudo o contrário? Você não vai. E isso não persuade o mundo, não traz convicção ao mundo, não atrai ninguém a Deus. Quando reconhecemos o que Deus tem feito, está fazendo e há de fazer em nossa vida, por nós e para nós, isso vai inevitavelmente gerar alegria e riso e canto nos seus lábios, no seu coração. E as pessoas vão ver isso.
As pessoas mais miseráveis, deprimidas desse mundo, são crentes que não reconhecem Deus na sua vida. O mundo no seu estado natural não sente falta de Deus. Vive longe de Deus, tu nem é para Deus. O salário do pecado, a consequência do pecado vai os alcançar mais cedo ou mais tarde. Mas as pessoas mais miseráveis, mais tristes, mais deprimidas, são as pessoas que dizem ser de Deus, dizem, espero que sejam, mas não o reconhecem. Não lhe dão glória, não lhe dão crédito. E, consequentemente, vivem desta forma. Quão trágico é quando achamos que nós somos os motivos e a razão das nossas bênçãos. Quando tiramos a glória de Deus e nós a tomamos para nós mesmos. Muito triste. Nós somos salvos. Só isso já era mais do que suficiente. Você vê que você nunca vai ver, pelo lado de dentro, o inferno. Podemos ver por fora, longe, mas nunca veremos o inferno do lado de dentro. Nós merecemos o inferno, mas não queremos para o inferno. Se você é salvo. Deus cuida de nós. Deus cuida do nosso amanhã, nosso futuro. Deus está preparando lugar no céu. Deus cuida de cada detalhe. Não cai um passarinho. Não cai um pássaro. O que me lembra, irmão Manuel, tem um pássaro morto no portão da sua casa. Eu não sei o que é aquilo, mas tem um pássaro morto. Deus cuidou daquele pássaro. Deus cuida de cada cabelo na sua cabeça. Deus cuida de vestir as flores do campo, alimentar as árvores, os animais. Quão maior cuidado tem o vosso Pai Celestial de vós. Gente, se isso não traz alegria, se isso não lhe leva a glorificar Deus, agora quando o mundo vê o crente, não, porque a Covid, porque a varíola do macaco, porque a inflação, porque o preço da gasolina, do óleo, porque... O mundo olha para você e fala assim, você tem o mesmo Deus que esse Deus aqui? Não parece não. O meu Deus vai suprir todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. E a sua também. Precisamos dar testemunho. E dar testemunho não quer dizer que você tem que sair para ir falando. Viva a sua vida. Deixe a sua luz brilhar para que os homens vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Deixe sua luz brilhar. Seja o sal da terra. Queiram ou não, saibam ou não, as pessoas estão nos observando. Estão prestando atenção. Eles precisam ver a luz brilhar e o sal salgar. Querem ver se nós vivemos aquilo que pregamos. Eles estão vendo a gente viver o que a gente prega? Eles precisam ver. Exercite sua fé, dê glória a Deus pelos resultados. Olhe comigo para Hebreus capítulo 13, versículo 15. Nós persuadimos o mundo quando nós oferecemos sacrifício de louvor. Olha o que fala aqui. Hebreus 13, 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor. Interessante essa expressão. No dicionário, a palavra sacrifício significa renúncia ou privação voluntária. Voluntária. Todo sacrifício, ele exige um custo pessoal. Todo sacrifício exige um custo pessoal. Um sacrifício que não tem um custo pessoal não é sacrifício. Eu, por exemplo, não posso sacrificar o seu tempo em meu nome. Eu não posso oferecer um sacrifício que não custou nada para mim. Foi isso que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo. O rei Davi fala, quiser abrir em 1 Crônicas 21,
Rapidinho, nós vamos para lá daqui a pouco. O que eu estou querendo dizer é que nós não podemos exportar o custo do sacrifício. Eu não posso exportar para outra pessoa o custo do meu sacrifício. Eu tenho que arcar com o custo do meu sacrifício. Podemos exportar muitas coisas, mas nós não podemos exportar sacrifício. Nós podemos exportar, por exemplo, a reforma que estamos fazendo aqui, nós exportamos isso para o irmão André. Ninguém está pegando cimento, tijolo, não. Nós exportamos isso. É o irmão André e sua equipe que estão fazendo isso aí. Nós exportamos para ele. Podemos exportar a educação dos seus filhos. Podemos mandá-los para uma escola, por exemplo. Agora fique de olho que a escola está ensinando, tá? Mas podemos exportar. Mas sacrifício nós não podemos exportar para ninguém. Se não teve custo pessoal para nós, então não é sacrifício. 1 Crônicas 21, olha no versículo 23. Então disse Ornã a Davi: toma-o para ti, e faça o rei meu senhor dele o que parecer bem aos teus olhos. Eis que dou os bois para holocaustos, e os trilhos para lenha, e o trigo para oferta de alimentos, tudo dou. Esse indivíduo aqui, Ornã, ele ofereceu a Davi queria fazer um sacrifício a Deus, e estava aqui justamente uma propriedade, uma espécie de uma fazenda de Ornã. E quando Ornã viu Davi, o rei Davi, que Davi queria fazer um sacrifício, ele falou: rei Davi, olha, o que você quiser, pode pegar madeira, pode pegar, o que você quiser, faça tudo. Use a madeira. Trilhos aqui está falando sobre os implementos. Então pega os implementos, pegue o trigo para fazer sacrifício de alimento. O que você precisar, Davi, é à sua disposição, tudo te dou. Olha o que Davi falou no versículo 24. E disse o rei Davi a Ornã: não. Antes, pelo seu valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Davi falou: se eu oferecer a Deus o sacrifício que é tudo seu, então quem está oferecendo é você, não sou eu. Eu vou usar a madeira, eu vou usar tudo, mas eu vou pagar o que eles valem, eu vou pagar pelo custo. Porque eu estou oferecendo, não você. Eu vou fazer o sacrifício, não você. Então, existem ocasiões, voltando agora para o sacrifício de louvor, existem ocasiões que o louvor vem fácil. Quando? Você está procurando emprego, você consegue emprego. Está estudando para passar num concurso, você passa. Você recebe o resultado de um exame, o resultado é bom, você não está com aquela doença. Você está com outra doença, mas não é aquela. Quando vem uma coisa boa, o louvor flui fácil. Mas e quando, em vez de você arrumar um emprego, você perdeu o seu emprego? Em vez de um bom resultado médico, é um péssimo resultado médico. Você está com aquela doença que você não queria estar. O que acontece quando o relatório não é bom? Você não passou no vestibular que você fez 35 vezes. Aí o louvor não é tão fácil. Quando a geladeira está vazia e sua carteira mais vazia ainda. O louvor não vem tão fácil. Acabou o mês, acabou o dinheiro, mas não acabaram as contas. Aí o louvor não é tão fácil. É nessas ocasiões que nós oferecemos, sabe o quê? O sacrifício de louvor. É você agradecer a Deus pela comida que não está na geladeira. É agradecer pelo emprego que você vai conseguir. É louvar a Deus pela cura que você ainda não tem. É você louvar a Deus quando você não está vendo o motivo para louvar. Isso é o sacrifício de louvor. O sacrifício de louvor. Quando as coisas estão complicadas, difíceis, aí louvar a Deus é um sacrifício. Custa. Custa. Quando uma coisa boa acontece, não custa nada. Vem naturalmente, ou deveria vir.
Quando algo bom acontece na sua vida, a primeira coisa que você faz é dar glória a Deus. É cair de joelho e agradecer a Deus. Deus, obrigado por isso. Glória a ti, Deus. Hoje de manhã, no outro culto, eu contei a história de como adquirimos esse então galpão antes de iniciarmos a igreja, antes de eu chegar em Maceió. Eu contei como começamos aquela igreja também. Sabe que eu gosto de contar essas histórias? Sabe que eu gosto de contar a história da minha casa? Que saiu de graça para mim. Sabe por que eu gosto? Porque glorifica a Deus. Mostra o que Deus pode fazer. Quando Deus abre uma porta, temos que glorificar a Deus. Mas, gente, eu não posso glorificar a Deus por algo que eu fiz de forma infiel, de forma errada, de forma obscusa. Como? Como alguém vai glorificar? Como você vai, glória a Deus, por assalto ao banco de ontem, foi uma maravilha, ninguém se machucou, foi tudo certinho, foi tudo de acordo com o plano, foi uma bênção, glória a Deus. Não faça isso. Aliás, não roube o banco, para começar. Mas nunca dê glória a Deus. Nunca dê glória a Deus para uma coisa que não tem nada a ver com Deus. Algo que é errado, que é pecaminoso. Mas quando é Deus, e quando nós reconhecemos e devemos reconhecer que é Deus, nós devemos dar glória a Deus. Nós devemos dar glória a Deus mesmo quando as coisas não vão bem. É o nosso sacrifício de louvor. E quando o mundo está acostumado, quando alguém acontece uma coisa boa, sai pulando de alegria. O mundo está acostumado com isso. Agora, quando as coisas não vão tão bem, e nós mesmo assim agradecemos a Deus. Lembra Jó? Jó perdeu os filhos, os bens e a saúde. Por um triz não perdeu a vida, porque Deus não deixou. A mulher de Ló falou o quê? Você ainda retém a tua integridade? Amaldiçoe Deus e morra. Ele falou, você fala como uma louca. Eu não recebi o bem dele? Não receberei agora o mal? Pois é. Quando o mundo vê alguém como o Ló, passando por dificuldades e desafios, e mesmo assim mantém a sua integridade e segue louvando e glorificando a Deus, exercitando fé. Ah, Deus fez isso comigo, pô, não quero saber mais de Deus, vou fazer o meu jeito. Não, 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 não. Eu vou continuar, eu vou reter a minha integridade como Ló fez. Isso chama a atenção do mundo. Isso traz persuasão externa. E internamente o Espírito Santo vem e traz convicção. Por isso nós somos cooperadores. Nós fazemos o trabalho que o Espírito Santo não faz, e o Espírito Santo faz o trabalho que nós não podemos fazer. Mas toda convicção, toda persuasão é um trabalho de equipe entre o Espírito Santo e nós. Sempre. Direta ou indiretamente. Então vamos viver de tal modo que nossas vidas venham a convencer o mundo. Nossas vidas precisam ser diferentes das do mundo. Como é que eu vou convencer o mundo se eu vivo igual ao mundo? Como é que eu vou convencer o mundo se eu caminho na mesma direção? Me porto do mesmo jeito, ajo do mesmo jeito, quem me vê não percebe, não tem diferença nenhuma. Se o meu viver não tem diferença nenhuma, como que isso vai trazer persuasão ao mundo? Não vai. Não vai. E não traz. Vamos ser o sal e a luz que nós somos chamados para ser. E nunca, jamais, deixar o oposto. Que é quando o mundo persuade o crente. Marcos, sobrinho de Barnabé, foi persuadido, foi convencido. Ele largou o ministério, abandonou Paulo e foi para o mundo. Depois ele voltou. Mais adiante em Atos, que ele voltou. Mas quantas vezes o crente não é persuadido, seduzido, convencido, destrilhado pelo mundo? Triste coisa é quando o crente fica fascinado, enamorado
seduzido pelas luzes e o brilho e as coisas do mundo. Mas triste é porque aquilo é um péssimo testemunho e não faz nada para persuadir ninguém à causa de Cristo.